pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Sou a professora Arabel e hoje vamos continuar trabalhando com vocês a parte da geometria. Estamos falando dos polígonos regulares, inscritos, hoje vamos ver os circunscritos e já a gente adentra nesses conteúdos. Lembrando para vocês, sempre é bom lembrar, das atividades disponíveis no Classroom, entre no aplicativo, na plataforma, acesse o link da atividade obrigatória e garanta a sua presença. Clique em enviar, clique em entregar atividade, enfim, se certifique que essa resolução você enviou para a plataforma para o seu professor poder acessar. Se você está acompanhando o Aula Paraná pela TV, procure a sua escola, retire as suas atividades na data agendada, devolva essas atividades para que o processo também seja o mesmo para você, garantir a sua presença durante esse período que nós estamos fora da escola, tá? Com as aulas em casa. Para frente. Na aula anterior, nós vimos os polígonos inscritos. Eles estavam dentro de uma circunferência. E o que do polígono fazia parte da circunferência? O vértice. Cada pontinho do vértice era um ponto dessa circunferência também. O que nós vamos ver hoje? Polígonos regulares circunscritos. Eles estarão fora da circunferência dentro deles. Aí a relação é outra, o olhar é outro, certo? Os polígonos regulares circunscritos, eles estão no exterior de uma circunferência. Eles estão fora da circunferência. O vértice não encosta mais nessa circunferência. Olha para as figuras. Os vértices estão longe. Concorda comigo? Então pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho e responde para mim esse quiz aqui, para dar aquela aquecida. Ver se você já mentalizou a imagem que eu acabei de mostrar para vocês. Podemos afirmar que os lados de um polígono regular circunscrito por fora são em relação à circunferência. Letra A, perpendiculares. A posição do lado do polígono é perpendicular a essa circunferência. O que é ser perpendicular? Foi isso que você viu na figura anterior? Letra B, secantes. Letra C, tangentes. E letra D, paralelos. Pense um pouquinho, reveja aí no seu caderno a anotação que você fez. Se você tem um livro à sua disposição, procure nesse livro e responda esse quiz rapidinho para nós. Tranquilo, né, pessoal? Vendo a imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, você fixou bem. Se você não lembra do desenho da imagem, você tem que lembrar aonde que está esse polígono. Se ele está por fora, os lados desse polígono são tangentes a essa circunferência. O que é ser tangente? É encostar uma vez só. Isso é ser tangente. Então, o segmento de reta que forma o lado do polígono é tangente, encosta uma única vez na circunferência, certo? Vamos para frente. Dos polígonos regulares, então, para fixar isso para vocês, vai lendo junto comigo, faz um resuminho aí no seu caderno. Dizemos que um polígono regular é circunscrito quando todos os seus lados são tangentes à circunferência. É um resuminho. Escreve aí no seu caderno e faz aquele destaque, tá bom? Sempre bom registrar as coisas que a gente vai falando aqui, as dicas, né? Para que você depois consiga reforçar isso com o seu professor, perguntar, tirar a sua dúvida, tá bom?
Dos polígonos regulares, temos aqui do quadrado o inscrito e um circunscrito. Vamos fazer uma breve comparação, tá? Breve comparação, porque a gente vai focar no circunscrito, no quadrado que está fora. Veja lá. Olhando para o apótema do quadrado que está dentro, do quadrado que está fora, não tem diferença nenhuma. Eles estão na mesma posição, eles têm a mesma função e eles têm o mesmo conceito, tá? Então, tanto o apótema do quadrado inscrito dentro da circunferência, quanto o apótema do quadrado circunscrito fora da circunferência, eles vão ter a mesma medida. Não muda nada. O que vai mudar é a relação do raio, porque no quadrado dentro da circunferência, o inscrito, o raio é a distância do centro até o vértice, porque é o vértice que encosta na circunferência. Então, o raio tem que estar relacionado com esse vértice, tá bom? Com isso, eu relaciono o raio e a diagonal desse quadrado, tá? No quadrado circunscrito, que é o que nós queremos hoje, o raio, ele vai ficar dentro aqui da circunferência. Vai encostar uma vez no lado do quadrado. Então, ele vai ter a mesma medida do apótema. Viu que fácil? O apótema nunca vai mudar. E a diferença vai estar só no raio. Uma vez o raio se relaciona com a diagonal do quadrado e na outra vez o raio se relaciona com o apótema. Então, hoje a gente vai pensar que o raio é igual ao apótema do quadrado quando ele está por fora da circunferência. Para frente. Exercício do Enem. E ele não é tão antigo assim, é bem recente esse exercício, tá? Questão do Enem. Um restaurante utiliza para servir bebidas bandejas com bases quadradas, polígono regular. Todos os copos desse restaurante têm o formato representado na figura. Circular a base. O círculo, a base do copo vai em cima da bandeja. Então, o círculo vai dentro do quadrado, certo? Considere que a medida de A até C é 7/5 de BD. Então, vamos lá para a figura. 7/5 de BD, certo? E que a medida L é a medida de um dos lados da base da bandeja. Então, faça um desenho aí no seu caderno. Faça um quadradinho de L por L, certo? Nesse quadradinho, a gente vai colocar essas taças ali. Continua. Qual deve ser o menor valor da razão? L, que é o lado do quadrado, e BD, que é a base da taça, a base do copo. Para que uma bandeja tenha a capacidade de portar exatamente 4 copos de uma só vez. Faça o desenho do quadrado, coloque 4 circunferências, veja se precisa fazer 4. Se só 2 dá, se precisa de uma só. Letra A, 2, a razão. Letra B, 14/5. Letra C, 4. Letra D, 24/5. E a letra E, 28/5. Pense com tranquilidade, faça o esqueminha do desenho que você vai conseguir chegar na resposta e já corrige daqui a pouquinho.
Deu muito trabalho? Começou fazendo o esqueminha? Eu começo sempre fazendo um esqueminha. Faz um rabisco para você tirar as informações do enunciado e ir montando na resposta para conseguir resolver o exercício, tá? Então, aqui eu tenho a minha bandeja de medida L de lado, é um quadrado, L, 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 tá bom? Coloquei 2 taças, porque eu quero a menor razão. Então, se eu conseguir, eu tenho que colocar 4 taças dentro dessa bandeja. Se é um quadrado, 2 aqui e 2 aqui, certo? Com 2 taças eu fecho a medida do lado, tá bom? Então, vamos ver a relação desses valores aí que o enunciado deu. Então, a medida L, que é o lado da bandeja, que é por onde a gente vai começar, ela vai colocar, né? E tem que caber ali. As 2 taças, que daqui até aqui eu não sei a medida, vou chamar de Y. Do B até o outro B aqui, ó, eu tenho exatamente o encontro daquela parte superior da taça que foi dado no enunciado, que diz que é 7/5 de Y. E depois aqui o cantinho, a mesma coisa da frente, Y também. Então, eu tenho um pedaço Y, 7/5 de Y, 7/5 de Y, está escrito aqui em cima, ó, mais Y. Está tudo mostrado para você aqui. Vamos somar as coisas iguais. Letra com letra, número com número. Mas agora tudo tem letra. Mas nem todas as letras têm frações. Vamos fazer por partes. 1Y mais 1Y, 2Y. 7/5 mais 7/5 de Y, 14/5 de Y. Temos 2 informações numéricas com a mesma letra, com a mesma variável Y. Vamos deixar todo mundo com fração? 2 é a mesma coisa que 10 divididos por 5. Por que 5? Porque o meu denominador é 5 e para somar fração tem que ser tudo igual embaixo. Então, que fração com denominador 5 vai me dar um resultado 2? 10. 10/5, 2. dy mais 14/5 dy. Agora, eu posso somar 24/5 dy, é a medida do lado dessa bandeja. Preciso fazer a relação entre o lado da bandeja com a medida BD, que é isso que ele está pedindo lá no enunciado. A menor razão entre o lado e a medida BD. Está ali do slide anterior a medida do lado, lá no enunciado ou no desenho a gente tem a medida do lado BD, que é da taça, montando a razão, que é uma divisão usando frações, o lado dividido pela medida da base da taça que eu não conheço, simplificando todo mundo, o y de cima com o y de baixo, sobra para você que a menor razão é 24/5, e isso está na alternativa D deste exercício 1. Exercício do Enem. Não tem nenhuma continha difícil, é bater o olho e analisar a figura para poder fazer as resoluções, tá bom? Dos polígonos regulares ainda, a gente tem o triângulo equilátero. Mesma situação, apótema e raio. E veja pela figura que o raio vai dar a mesma medida do apótema. Isso vai acontecer em todos os polígonos regulares? Você vai ver que sim, quando ele está por fora, o apótema vai ser sempre igual ao raio. A relação que existe aqui da altura com o apótema é aquilo que você já vem trabalhando lá dos polígonos regulares. Não consigo fixar isso, não consigo decorar. Triângulo equilátero, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, você acha a altura. Sabendo a altura, chega no apótema, tá? Então, essas relações, elas têm que estar bem claras para você. A medida do raio é igual à medida do apótema, então, nós temos aqui, ó, que o raio circunscrito, ou seja, o raio que está dentro, vale L raiz de 3 sobre 6. Eu não vou ficar fazendo a demonstração dessas fórmulas, deduções, porque tudo parte daquele princípio lá do triângulo retângulo para chegar nelas, tá bom? Nesse exercício 2, você vai ter um triângulo equilátero fora, uma área circular dentro, tá? Aqui é o que mostra no desenho. Veja o que o enunciado está pedindo. Marque a alternativa que representa a área da região do plano limitada pelo triângulo equilátero, com lados medindo
A, conforme está na figura, e pela circunferência inscrita nesse triângulo. A parte escura da figura abaixo ilustra essa região, tá? Então, nós estamos falando aqui de área. Vou trabalhar com a área do triângulo, com a área da circunferência. Né? Então, é a área do círculo, circunferência tem contorno, não tem área. É uma área do círculo, ok? Uma região circular dentro de uma região triangular. Se eu tirar uma área da outra, eu tenho a resposta. Já ficou a dica do resultado, da resolução, tá bom? Pense com carinho, olhe direitinho para essa figura e a gente já resolve juntos. Prontos para corrigir? Vamos ver o que aconteceu aí com você. Confere aqui comigo para ver se nós chegamos na mesma resposta, tá bom? Começando pela área do triângulo, não é um triângulo. Essa, professora, eu vou te contar. A área do triângulo. Eu vou fazer a área do triângulo menos a área do círculo e chegar no resultado, ok? Começando pela área do triângulo. O lado a base também é A. Está dizendo lá no enunciado que o lado do triângulo é A, então a base dele é o próprio lado A. A altura é aquela relação lá, raiz de 3 vezes L divididos por 2. Sei que o lado mede A, já fiz a troca aqui, A raiz de 3 sobre 2. Para o triângulo equilátero, ou para o triângulo retângulo, para um triângulo qualquer, base vezes altura sobre 2. Ah, mas o triângulo equilátero tem a fórmula própria dele. Tem, daí você tem que pensar em duas. Então, ou você sabe uma que resolve tudo, ou você sabe aquela que resolve só ele. Eu prefiro usar a que resolve tudo. Fazendo a
troca das informações aqui, ó. B, a base vale A, altura, A raiz de 3 sobre 2, todo mundo dividido por 3. Na hora de dividir essa fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Aí aqui esse 2, que é 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. A vezes A, vezes a raiz, o 2 vezes 2, tá aqui. Que você desmanche isso aí no seu caderno, que você faz passo a passo. A vezes A ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Essa é a relação da área do triângulo. Guarde. A área do círculo continua sendo o mesmo lado A. Eu sei que o raio é igual ao apótema. Já sei que o apótema vai ser 2, A raiz de 3 sobre 6, né? A área do círculo, π vezes r ao quadrado. Já tenho todas as informações, agora é só trocar. Π vezes a medida do raio. Todo mundo está ao quadrado. Como é que vai ficar o quadrado dessa galera toda aqui? Repito o π. Quadrado do A ao quadrado. Quadrado da raiz, a raiz sai fora, ficou só o 3. E o quadrado do 6, 36. Então aqui já está tudo resumidinho, certo? Multiplicando por π, posso fazer a simplificação do 3 de cima com o 36 de baixo, divido todo mundo ali, sobra 1 aqui que não precisa escrever, e o 12 na divisão do 36 por 3. Guarde essa fórmula. Falamos no começo que era a área do triângulo menos a área do círculo, a área do triângulo está aqui, a área do círculo também, e continua sendo triângulo, estou com problema na hora de digitar. Mas depois já vai ser feita a correção e lá no site você vai ver, tá direitinho o slide para você, tá? Resolução aqui, resolvendo. A área do triângulo menos a área da circunferência. Denominadores diferentes, aqui não nos livramos do MMC. O MMC entre 12 e 4 é o 12, dividiu por 4, multiplicou em cima, 3 vezes A ao quadrado, raiz de 3, menos. Não mudou nada embaixo, não muda nada em cima, repete todo mundo. Todo mundo aqui está dividido por 12 e os dois termos de cima têm A ao quadrado. Vamos colocar em evidência. Colocando em evidência, A ao quadrado sobre 12, o que sobra vai tudo guardado dentro de parênteses. 3 raiz de 3 menos π, que é a resposta do nosso exercício, tá? Qual era a alternativa onde ele estava? Estava lá na alternativa B, tá? Então, para retirar a área do círculo, do triângulo, então a área escura representa essa informação. Assim que você tiver o valor do A, se o exercício desse o valor do A, você substituiria ali e achava a área numericamente, certo? Para o exercício 3, Enem, esse veja com mais carinho, tá? O Enem é aquilo que você está se preparando, é aquilo que nós estamos ajudando você a se preparar, tá bom? 2019, ano passado, recente, está muito fresca essa questão. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas, marca texto, e cobrará um valor de acordo com a área total, marca texto, dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro igual a 40 centímetros. Se o diâmetro é 40, o raio é, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H, que é a altura, né, no caso ali, 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 para aproximação do π. Vamos ver como é que é essa figura? Aí, ó. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados de 10 placas? Então, aqui, aquela circunferência, que tem um diâmetro igual a 40, ela está encaixada num quadrilátero aqui, ó, que fala que é um retângulo de altura H. Alternativas de resposta. Letra A, 16.628. Letra B, 22.280.
Letra C, 28.560. Letra D, 41.120. E letra E, 66.240. Tá? Não esqueça que são 10 placas. Faça aí, retire os dados do enunciado, faz o esqueminha do desenho, coloca as informações no desenho, que com certeza você vai acertar. E já confere a resposta aqui.
Conseguiu resolver? Tá vendo que você não precisa ficar com medo das questões do Enem? Confie em você e confie também nesses conceitos básicos que você traz da geometria plana para resolver esses problemas, tá? Questões desse tipo. Geometria plana, questões simples. O que complica? Aquele enunciado enorme. Então, cuidado, atenção na leitura do enunciado, já destaque as informações numéricas, aquilo que você vai achando importante no meio do caminho e principalmente a pergunta, tá? Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? O círculo tem diâmetro 40, informação do enunciado, que tangencia lados de um retângulo e o comprimento total da placa é 60 centímetros. Isso que você tinha que tirar do enunciado, informação numérica. Vamos transformar isso para colocar lá naquele esqueminha. Lembra que eu falei? Tire os dados, faça o esqueminha e coloque os dados no esqueminha, para você ver como fica mais clara a resolução. O desenho da placa e as informações numéricas. Diâmetro 40 centímetros, tanto faz o diâmetro na diagonal, né, de fianco, ou na horizontal, tanto faz. 20 com 20, 40. Por que eu coloquei 20 de cada lado? Porque lembra-se, o diâmetro tem uma circunferência envolvida, então a metade dele vai dar o raio, certo? Então se tem 20 para cá, para o lado esquerdo e para o lado direito, vai ter 20 para cima também, que é o desenho dessa placa, certo? A altura da placa é 60, só que 20 já está ocupado aqui, na circunferência. Então sobra para a parte, né, do quadrilátero aqui da figura que tem embaixo, 40 centímetros. O total da base desse quadrilátero é a mesma medida desse diâmetro, 40, certo? E acabou que ficou uma semicircunferência em cima de um quadrado, certo? Então não são figuras diferentes, não são figuras difíceis de serem desmembradas aqui do desenho original, e você conseguiu colocar os valores aí, acabou enxergando duas formas conhecidas que você sabe trabalhar. Área do semicírculo. A área do círculo dividido por 2. A área do círculo, πr ao quadrado, metade vai ser dividido por 2. O raio é 20, tranquilamente. 3,14 que foi dado lá, é o valor do π, vezes 20 ao quadrado. 20 vezes 20, 400. Faça como você achar melhor. Multiplique 400 por 3,14 dividido por 2, ou divida 400 por 2,14 e o resultado multiplique por 3,14, tá? 400 por 2 multiplica por 3,14, certo? 1.256 é a multiplicação no numerador, divide por 2 faz a metade, 628 centímetros quadrados, a medida da área de uma placa. O exercício quer 10, só multiplicar por 10. O lado do quadrado, para fazer a área, lado vezes lado, 40 vezes 40. 1.600, que você vai somar com aquela do semicírculo. A área da placa é a soma de todas as áreas. 628 do semicírculo, 1.600 do quadrado, 2.228, multiplicando por 10, as 10 placas, 22.280 centímetros quadrados. E isso está na alternativa B. Não tenha medo das questões do Enem. Você tem todas as ferramentas para resolvê-la, certo? Fique tranquilo nesse dia também. Na aula de hoje, trabalhamos aí com os polígonos circunscritos, eles estão fora da circunferência, tá? A circunferência está dentro. E na próxima aula, nós resolveremos exercícios um pouco mais elaborados usando os polígonos regulares circunscritos. Tudo bem? Cansou? Espero que na próxima aula tenha um pouquinho mais, tá bom? Fiquem bem e aguardo vocês na aula que vem.